Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz de Cristo Jesus, amém? Não sei se esse som. Acho que esse está melhor. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mais um domingo de adoração, gratidão a Deus, né? O pastor Delfino me convidou para trazer a mensagem nessa noite, e eu louvo a Deus por isso, né? Pela confiança que Ele teve em mim de trazer o recado do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, Segunda Crônicas, capítulo 20. Versículo 12, somente a parte B do versículo. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Essa é uma palavra a qual fala muito ao meu coração. Porque eu acredito que todos nós passamos esses momentos. Esse momento foi um momento muito difícil, a qual Josafá passou. Josafá era rei de Judá, e ali ele estava, né, no seu reino, e de repente ele recebeu uma notícia. E essa notícia veio mudar toda a história daquele povo, daquela nação. E a notícia não foi boa. Veio uma ameaça contra Josafá e o seu reino. Diz assim no versículo 1 do capítulo 20 de 2 Crônica: mais tarde, os exércitos reis de Moabe e de Amon e dos Neunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor. Muitas das vezes acontece isso na nossa vida. A gente está vivendo normalmente dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no nosso trabalho, junto com os nossos, e de repente vem uma notícia, vem uma ameaça, vem uma palavra de confronto. E qual tem sido a nossa atitude diante a isso? Diz a palavra de Deus: quando Josafá ouviu dizer que vinham 3 exércitos contra ele, ele teve medo, ele temeu. E automaticamente, ao ter medo, ele fez o quê? Buscou ao Senhor. Amém? Muitas das vezes a gente tem medo, mas a gente não busca. A gente tem medo, fica inseguro e não sabe o que fazer. Não sabe que atitude tomar. Mas Josafá, ele buscou ao Senhor. E o interessante é que a reação de Josafá foi ficar de pé. Ok? Josafá se levantou. Muitas das vezes nós recebemos um resultado de um exame. Muitas das vezes vem um problema dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Muitas das vezes as pessoas se levantam contra a nossa vida e a nossa reação é retroceder, se abater.
Mas aqui Josafá, ele se levantou. Aqui não diz que ele não teve medo. Não, pelo contrário, ele temeu. Nós somos humanos. Quando ouvimos uma notícia, quando recebemos uma notícia, ou um confronto, ou uma ameaça, nós tememos. Não é isso? A nossa reação é o quê? O medo. Mas Josafá, ele temeu, mas ele se levantou. Ele foi buscar quem poderia ajudá-lo. Quem pode te ajudar? Quem pode fazer aquilo... Obrigado, meu amor. Quem pode fazer aquilo que você não pode? Quem tem poder de fazer o impossível? Quem pode abrir o mar? Quem ressuscita mortos? Somente o nosso Deus. Só nele há todo o poder. E Josafá sabia disso. Ele tinha essa certeza que nele, o Senhor, havia todo o poder. Josafá, ele pôs-se a orar. Ele convidou todo o povo. Ele ficou de pé no meio da congregação e convidou todos a fazer um jejum. Todos, vamos jejuar. Vamos clamar ao nosso Senhor em oração. Porque Josafá, ele tinha certeza da soberania de Deus. Mas ele também tinha certeza que ele não tinha força alguma. Ele tinha certeza que diante aquela grande multidão, Judá não poderia vencer. Jerusalém não poderia vencer. E muitas das vezes a gente olha o tamanho da situação, o tamanho da circunstância, o tamanho do problema, o tamanho da doença, o tamanho do laudo, o tamanho do resultado, o tamanho da porta fechada, o tamanho da dificuldade, o tamanho da encrenca, o tamanho do problema. E a gente diz: em mim não há força alguma. Em mim não há força alguma. Mas o segredo é aonde estão os teus olhos. Josafá disse: porém, os meus olhos estão postos em ti. Aonde está postos os teus olhos? Quem você tem observado? Aonde está a sua garantia de vitória? Aonde você tem posto o seu coração? Para quem você tem dado ouvido? Os meus olhos estão postos em ti. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. O título dessa mensagem é: aonde estão os teus olhos? No natural ou no sobrenatural? O que você está vendo? O que você está vendo? Como você está vendo? A ameaça chegou. E aí? Qual tem sido a sua reação? Para quem você tem olhado? Acredito que você, durante anos e anos da sua vida, você tem ouvido falar de Jesus, dos milagres de Jesus. Você tem vivenciado milagres. Como a nossa amada irmã falou aqui, portas têm sido abertas, Deus tem operado. E aí? E agora? Mais uma notícia ruim chegou. Aonde estão os teus olhos? Para onde você tem olhado? Aonde está o seu coração? Aleluia. Quando Josafá, ele orou ao Senhor, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer a soberania de Deus. Ele disse assim no versículo 6: ó Senhor Deus dos nossos pais, o único Deus que está nos céus, aquele que governa
todos os reinos da terra. Força e poder estão em tuas mãos. Quem pode resistir ao Senhor? Depois de uma declaração dessa, queridos, força e poder estão em tuas mãos. Quem pode resistir a esse Deus tremendo, poderoso, glorioso, forte? Quem pode? Aquele que te ameaçou, a enfermidade que chegou, a porta que se fechou, nada disso é maior ou tem mais poder que o nosso Deus. Deus, Ele abre a ferida e Ele mesmo fecha, assim diz a palavra. Deus, Ele tem toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio, tudo foi dado ao Senhor. E se você somos filhos amados do Senhor, precisamos tomar posse daquilo que Ele já entregou como promessa contida na sua palavra para a nossa vida. Deus nos deu autoridade espiritual, Deus nos deu equilíbrio, Deus nos deu sabedoria para saber se conduzir em cada situação da nossa vida. E aonde estão os nossos olhos? Aonde estão os nossos olhos? Louvado seja Deus. E aí, depois que Josafá, ele engrandeceu a Deus, ele mostrou também que aquilo que Deus promete, através da sua palavra, Ele cumpre. Não é que Josafá quisesse lembrar a Deus as promessas, mas ele quis falar para que o inimigo ouvisse a certeza que ele tinha no seu coração. Ele disse no versículo 8: o seu povo passou a morar aqui e construir este santuário em honra ao seu nome, dizendo, versículo 9: se enfrentarmos calamidade como guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos aqui diante deste templo, onde o Senhor mora, e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Ele tinha a certeza, porque era um templo onde o Senhor morava, e ele diz: se alguma coisa nos sobrevier, nós clamaremos ao teu nome. Hoje, graças a Deus, o véu foi rasgado. A gente pode clamar ao Senhor aonde a gente estiver, mas a gente tem que ter a certeza que se a gente clamar, o Senhor há de responder ao nosso favor. O Senhor há de agir ao nosso favor, mas depende de como tem sido a minha reação diante das afrontas, diante das ameaças, como eu tenho agido. Será que eu tenho duvidado? Será que eu tenho retrocedido? Será que os meus olhos estão vendo somente o tamanho do problema, mas não tem visto o tamanho do Deus a qual nós temos servido? Deus nos garante vitória, mas Deus não diz que essa vitória vai ser com facilidade. Precisamos passar as adversidades para testemunharmos e dizermos: Deus, Ele faz, Deus, Ele opera. Eu preciso ser testemunha, mas para que eu venha testemunhar o milagre do Senhor, eu preciso passar pelas provações para dizer: Deus ainda faz milagre. Assim Ele fez da minha vida. Mas passamos glorificando ao Senhor, passamos exaltando ao Senhor, dizendo: Senhor, enquanto eu passar, continuarei clamando, porque eu sei que tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. A Bíblia diz lá em Eclesiastes: tempo de rir, mas também tempo de chorar, tempo de coser e tempo de rasgar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu não sei em que tempo você está vivendo, mas se você está vivendo o tempo de paz, o tempo de guerra vai chegar. E se você está vivendo o tempo de guerra, glorifique a Deus, porque o tempo de paz também vai chegar. Glorifique a Deus, a paz vai chegar na minha casa, a paz vai chegar no meu lar. Eu posso estar passando dificuldade, mas o Senhor, Ele não dorme. O Senhor não dorme, amados. O
Senhor está agindo em nosso favor. O que estou vendo diante dessa grande multidão? O que você está vendo? Tudo depende da forma que você vê. Se você vê como uma visão natural, ou se você consegue ver pelos olhos da fé. Você está vendo no natural, ou você está vendo nos olhos da fé? A fé vem pelo... A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Está lá em Romanos 10:17, não é isso? E se eu ouço a palavra, automaticamente minha fé cresce. Eu ouço, a minha fé cresce, a minha visão das coisas mudam e eu posso ver da forma que eu acredito. Vocês entenderam? Se eu ouço, a minha fé cresce, né? E eu posso ver as coisas mudando da forma que eu acredito. Eu acredito o quê? Na palavra. Então eu posso, com os olhos da fé, já ver o que estava de um jeito se transformar. E o que é fé? É você ver para crer? Não. A fé, eu acredito sem ver. Já aconteceu. Já aconteceu. Não vai acontecer, já aconteceu. É assim que é a fé. Eu creio, Senhor, que já aconteceu. Eu vou tomar posse da minha vitória, Senhor. Eu creio que nada mudou, mas você tem que declarar. Sabe, quando a gente fala, quando a gente declara em voz audível, a voz, ela entra nos nossos ouvidos, processa na nossa mente e vai para o nosso coração. E isso produz paz. No meio da guerra você vai viver paz. Aleluia. O nosso Deus é tremendo, não é, gente? Eu fico assim, às vezes, abismada com o que Deus faz. Eu falo, ó Senhor, Tu vive nos surpreendendo. Porque em meio a multidões de adversidade, o Teu povo pode dizer, eu vivo em paz. Mas o problema acabou? Já passou? Não. Mas eu creio que o meu Redentor, Ele vive e por fim se levantará ao meu favor. É essa atitude que o povo de Deus tem que ter. Viver por fé e não por vista. Está chovendo, eu creio, Senhor, que o sol vai brilhar. O dia vai raiar e eu vou ver a Tua glória chegar. Qual é a minha reação após a minha visão? Eu posso escolher me levantar e lutar. Eu vi a situação. Opa, vou me levantar e eu vou lutar. Eu vou guerrear nessa situação aí, não vou ficar parada não. Ou eu posso me entregar, desistir, sem ao menos ter lutado. Sem ao menos ter tentado lutar. Pois são muitos o que vem contra mim. Isso seria impossível. Muitas das vezes assim a frase que a gente fala, né? Tem mais jeito não. Para essa pessoa aí, não tem mais jeito. Amados, eu faço discipulado numa casa de recuperação de dependentes químicos. Toda sexta-feira eu estou lá. Improváveis. Ninguém dá nada por eles. Ninguém acredita neles. Nem os da própria família. Mas eu acredito que Deus ainda faz milagres. Eu acredito que Deus tem poder de transformar qualquer coisa, qualquer situação e qualquer pessoa. Então nunca diga, para esse não tem mais jeito, para essa situação não tem mais jeito, a não ser que Deus diga. Mas se Deus não disse, creia sempre no impossível, porque o nosso Deus é Deus de impossíveis.
Então, qual é minha reação? Eu vou escolher me levantar e lutar, ou vou me entregar, desistir, sem ao menos ter tentado? Porque às vezes a gente nem tenta porque a gente acha que é muita situação difícil, é muito problema. Não, isso é impossível de acontecer. Não é. Eu não vejo dessa forma, que seja impossível. Tudo é possível àquele que crê. Você crê? Se você crê, você já recebeu, amados. Não vou dizer que você vai receber amanhã, porque o tempo é de Deus. Mas se você crer, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, porque Deus, Ele é especialista em fazer o impossível. E Ele faz, e eu sou testemunha disso. Já fez um monte de vezes na minha vida. Eu gostaria de falar de uma passagem para vocês, aonde Deus mostrou o que ia fazer, mas o medo fez com que fosse adiada a promessa de Deus. Eu estou falando da história dos 12 espias, a qual o Senhor falou para Moisés: separa 12 homens de cada tribo e envia lá para a terra de Canaã, para ver o que tem lá, se a terra é boa, o que tem lá, quem é o povo que mora lá, se são fortes, se são fracos, o que tem lá, vai lá, separa, Moisés. 12 espias. Está lá em Números capítulo 13, eu não vou ler não, que é bem extenso. E aí Moisés tirou um de cada tribo e mandou ir para Canaã. E eles foram, avistaram a terra, viram que tinha coisa muito boa, porque Deus só nos dá coisa boa, né? Deus só nos dá coisa boa, certo? Às vezes a gente que estraga o presente de Deus, não é isso? Às vezes a gente que estraga o presente de Deus, mas Ele só nos dá coisa boa. Então, quando Deus falou que ia separar a terra de Canaã para o povo dele, Ele viu que a terra era muito boa. Só que nem sempre aquilo que Deus vai te dar é fácil de você alcançar, certo? Vamos dizer, você quer fazer uma faculdade de medicina, vai ser fácil você ser médico? Vai ter que estudar muito, noites acordadas. Então, Deus, Ele te ajuda. Deus, Ele abre a porta e o caminho para você, mas você precisa conquistar. E foi isso que o Senhor, falou para Moisés e enviar o povo para observar a terra, porque a terra era prometida para eles. Aí eles foram observar a terra. Quando voltaram trazendo o relato, falaram para Moisés: a terra é maravilhosa, 2 homens para carregar um cacho de uva, ela é próspera, é abundante, tem tudo aquilo que a gente precisava, Moisés. Só que tem gigante. Tem gigante lá, Moisés. Não tem como entrar naquela terra. Se a gente for, vamos ser ceifados. Somos gafanhotos aos olhos deles. Eles mesmos se diminuíram. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente não se acha inferior, não se acha pequeno, não se acha fraco. Deus disse que a nossa força está nele. A nossa força está nele. Se a gente está com ele, a gente é forte. E ali, quando Moisés ouviu aquilo, porque eles não falaram só para Moisés. Quando eles trouxeram a notícia, eles falaram para todo o povo. E ali foi um alvoroço só, a população pensou que ia morrer todo mundo, e aí Moisés ficou muito triste. Mas existia entre os 12, dois homens, Josué e Calebe. 2 entre 12, somente 2
tiveram a visão daquilo que Deus poderia fazer, como Deus poderia mover, o que Deus podia operar naquela situação. Eles não viram os gigantes, eles viram o poder de Deus atuando naquela situação. Será que você tem visto o poder de Deus atuando na situação que você está passando? Você tem contemplado dia após dia Deus atuando ao seu favor? Josué e Caleb foram os únicos que viram a glória de Deus sobre aquele lugar. Aí eu lhe pergunto, o que você está vendo? Que direção estão os seus olhos? Como está a sua visão? Embaçada? Distorcida? Apagada? Ou você está vendo tudo alvo mais que a neve? Como você tem visto? O que você tem observado? Aleluia. Também tem outra pessoa, que é Josafá, que a gente está falando da história. A visão dele foi reunir o povo para jejuar e orar, pois ele sabia quem poderia ajudá-lo a vencer aquela guerra. Josafá, ele não ficou olhando o tamanho do exército que estava vindo. Estava vindo 3 exércitos enormes, muito grandes. Mas ele não ficou olhando. Vamos orar. Vamos pedir ajuda a quem pode nos ajudar. E assim ele fez. Outro personagem bíblico também que eu acho muito interessante, que mostra muito claro diante de uma ameaça, foi Neemias. Neemias estava lá no palácio do rei, e aí o irmão dele chegou, e ele perguntou, como que está lá a cidade dos nossos pais? Aí o irmão falou, ó, a cidade destruída, e os muros foram queimados a fogo. E a palavra do Senhor diz que Neemias se sentou, quando ele recebeu a notícia, se sentou, chorou, lamentou, mas depois que ele recebeu aquele baque, porque vem um baque, né? A gente fica até de perna bamba, não é isso? Quando vem algumas coisas, a gente... Mas, depois Neemias orou, se levantou e foi reconstruir os muros. Foi fácil para Neemias? Não, porque tinha lá Sambalate, Tobias e Gesem. Eram 3 tentando fazer ele parar a obra. E o tempo todo chamavam ele, o tempo todo queriam tirar ele da direção de Deus. E qual era a visão de Neemias? Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Tenta entender, igreja. O inimigo, ele tenta te paralisar, colocando medo, pavor, terror. Mas independente da ameaça que chegou, do problema que está, eu vou continuar, eu vou me levantar, eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou chamar a atenção de Deus. E aqueles 3 homens continuou tentando tirar a atenção de Neemias. E Neemias continuou na mesma posição. Então, amados, vamos se levantar. Vamos reconstruir. E não vamos parar. Né? Nada pode parar o povo de Deus. Nada pode nos parar, gente. Não pode. A gente tem que permanecer. Vem o vento, né? Mas a gente continua de pé. A gente chora, daqui a pouco a gente está feliz. A gente no outro dia dá uma reclamadinha, porque a gente é de ferro, né? A gente reclama da situação, mas daqui a pouco o Espírito Santo nos sacode e nos bota de pé. E a gente está glorificando e está dando aleluia, glória a Deus. E está exaltando ao Senhor. E está dizendo, Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque o Senhor tem uma obra na minha vida. O Senhor tem um chamado para mim. E por mais
mais que Sambalate, Gesem e Tobias tentar me tirar da posição, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Aleluia. Não é porque o gigante é grande que já estou vencido. Você já está vencido, igreja? Você está vencido, igreja? Eu não estou. O diabo precisa ouvir isso. Você está vencido? O gigante pode ser grande, mas eu não estou vencido. Declara isso todo dia na tua casa, quando alguma coisa acontecer. Acontecer, você fala, você pode até ser grande, mas você não é 2. Diga, eu não estou vencido. Eu só estou vencido quando me entrego ao medo, eu desanimo e falta fé. Aí sim, enquanto você não se entrega ao medo, você não desanima e não te falta fé, você continua nessa corrida. Continua nessa corrida, porque com certeza a vitória é sua. Amém? E depois que Josafá orou, ele recebeu a promessa. Amém? Você quer receber a promessa? A promessa que o Senhor está contigo em todos os dias da sua vida. Porque Ele disse, não te deixarei, jamais te desampararei. Ele está com você e ponto final. Ok? Ele está contigo. Ele está contigo. Aleluia. A batalha, ela é de quem? De quem é a batalha? É sua? A batalha é de quem, igreja? A batalha é de Deus. E se é de Deus, a vitória é certa. A batalha é de Deus, porque foi isso que está aqui no versículo 15. Quando o Senhor, a partir do versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaziel. E ele disse, depois da oração, versículo 15: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Quem está nessa batalha? Deus. Agora versículo 17. Mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate. Fiquem firmes e veja a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês. Ó povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com você. Não fiquem desanimados. Não tenha medo, porque nessa peleja você não vai ter que pelejar. Né? Parai, estai de pé, fica firme e vê o livramento que o Senhor há de dar a cada um de nós. Aleluia. Agora eu lhe pergunto, o que vai predominar? O que eu acredito segundo as mensagens, os testemunhos, a qual tenho ouvido no decorrer da minha vida. Eu não posso pegar uma situação de hoje e isso predominar. E tudo aquilo que eu vivi, e tudo aquilo que Deus fez, e todas as mensagens que eu ouvi, e todos os testemunhos que eu ouvi, e os milagres que Deus operou, e a minha intimidade com Deus, é isso que predomina? Ou o que vai predominar é a ameaça que eu acabei de ver ou ouvir? Aquilo que eu der mais atenção será aquilo que vai predominar. Aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus olhos? Naquilo que você tem visto, ouvido, testemunho, mensagem, palavra, comunhão entre os irmãos, milagres?
ou naquilo que você acabou de receber. Aquilo que você der mais atenção, que vai predominar na sua vida. Infelizmente, damos mais atenção às más notícias, né? E isso é verdade. E aí o nosso coração fica preso ali. E aí fica martelando ali na mente. Né? Martelando, 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 martelando. Enquanto a gente tem que usar a nossa mente, quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Quem te dá esperança? O Senhor, somente Ele. Então, se é Ele que me dá esperança, é Ele que tem que ficar, ó, martelando aqui, ó, a palavra. Por isso que precisamos conhecer a verdade, para a verdade nos libertar. Quando eu conheço a verdade, que é a palavra, eu gradativamente vou sendo liberto de tudo aquilo que me aprisiona. A libertação está através do estudo contínuo da palavra de Deus. Quanto mais você busca Deus através da palavra, mais Ele se revela a você, mais você cresce espiritualmente e mais você tem forças para lutar, porque você consegue ter estratégias espirituais, porque o Deus concede através da sua palavra. Atitudes que precisam ser tomadas após a visão. O que eu tenho que fazer depois de eu ver uma multidão de situações vindo sobre mim e tentando acabar com a minha vida, minha família, meu ministério e N coisas? Qual é a atitude que eu preciso ter? Primeiro, preciso crer que o Senhor estará sempre no controle, ok? Eu preciso crer que Deus está no controle de tudo. Se eu achar que o inimigo já tomou, né, conta de tudo, onde está Deus? E o controle de Deus? Se eu entreguei a minha vida ao Senhor, a minha vida está nas mãos dEle, só acontece comigo o que Ele permitir. E se veio alguma coisa, foi porque Ele permitiu. Mas Ele não nos dá prova que não podemos suportar, porque Ele também nos dá o escape. Outra atitude que precisamos ter: orar com fé. Orar com fé, não só orar por orar. Quando o Senhor, Ele pediu a Abraão o filho, o seu único filho, Abraão orou com toda a fé em seu coração, mas ele obedeceu a Deus e entregou o seu filho, porque ele sabia que Deus ia fazer algo acontecer, mesmo que ele tivesse que matar o seu filho. Então a nossa oração precisa ser uma oração com fé. A gente precisa ter essa certeza que Deus está no controle. Precisamos também ter paciência para passar as situações. Não adianta entrar na situação achando de repente que Deus vai resolver de hoje para amanhã. Ele pode fazer, se assim for o propósito dele, mas muitas das vezes vai levar mais tempo. Então precisamos ter paciência, porque a paciência, ela vai produzindo outras coisas na nossa vida. Precisamos ter também ânimo. Uma pessoa desanimada, ela não consegue nem sair do lugar. Na verdade, ela não sai nem da cama, ela não quer nem tomar banho. E o Senhor quer que a gente tenha bom ânimo, que a gente levante, que a gente cante, que a gente ande, que a gente lute, que a gente trabalhe, que a gente ajude o nosso próximo. Independente daquilo que eu estou vivendo, eu tenho bom ânimo e eu vou continuar a minha vida, porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu acredito que Ele vai solucionar. A atitude que precisamos ter também é ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Quando o pai de Davi falou para ele, que era uma criança, né, um jovem, vai lá e leva lá pão e leite lá para os seus irmãos. Quando Davi estava no caminho, o que ele viu? A ameaça de quem? Do gigante. Quem são vocês? Quem são vocês?
E ali, Davi ouviu a afronta, porque ele estava afrontando, Golias estava afrontando não o exército de Israel, mas Golias estava afrontando a Deus. E Davi, ele se levantou, ele não queria saber o tamanho do gigante, se o gigante tinha espada, se tinha armadura, se tinha lança. Ele não quis saber. Ele falou: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a qual você tem afrontado. Então ele não viu a situação. Não, eu não vou não, porque ele é grande. Não, nenhum dos soldados quis ir ter com ele, mas eu vou, porque eu não vou na minha força, eu não vou no meu nome, mas eu vou no nome do Deus a qual você tem afrontado. Então seja forte, seja corajoso, retrocede não, permaneça firme, permaneça de pé. Também precisamos ter uma atitude de buscar estratégia. Eu lembro aqui de Esther. A Esther, a rainha Esther, o povo tinha sido ameaçado de morte, né? Vão matar todo mundo lá. Estratégia de Naamã não, é isso mesmo. E ali ela pegou e foi orar. Ela falou, né? Orem por mim durante 3 dias, que eu vou falar com o rei. Primeiro ela não quis falar com o rei, não, porque ela ficou com medo de morrer. Porque se chegasse na presença do rei, sem ser convidado, morte na certa. Ela falou: orem por mim que eu vou. E ela foi diante do rei. O rei estendeu o cetro e ela pôde entrar na presença do rei. E o rei perguntou o que ela queria. E a estratégia dela foi: janta comigo amanhã, mas leva também o seu amigo, Amã. O Amã que tinha armado tudo. Ele que tinha armado tudo para matar o povo. E aí ela não falou, ela não contou. E foi lá, almoçaram, jantaram e tudo mais. Aí ela pediu de novo o rei: rei, amanhã vem de novo, mas traga o seu amigo. E quando o rei no outro dia, e Amã ficou feliz da vida, né? Agora eu sou amigo da rainha, e agora eu sou amigo da rainha. Nada. Esther já tinha armado para ele também. E quando eles chegaram lá, a Esther falou para o rei que ela e toda a sua descendência estava condenada à morte. E o rei falou: como que pode ser isso? Quem fez isso? Ela falou: Amã. Foi ele. Então ela usou uma estratégia para poder fazer aquilo que ninguém poderia fazer. Então precisamos de estratégia. Não é só orar, não é só ter fé, mas ouvir aquilo que Deus orienta a gente para fazer. Para quê? Para termos estratégia para vencermos os dias maus. Outra e última, né, que tem aqui: estar atento às orientações de Deus. E aqui eu lembrei, né, quando eu estava fazendo esse estudo, essa pregação, né, estudo, de Ananias. Depois que Saulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele ficou cego. E ali foi para a casa de um homem. E Ananias estava lá na casa dele, né? Um homem de Deus. E Deus falou com Ananias que era para ele ir lá onde Saulo estava e orar por ele. Vai lá e ora Saulo. Ele falou: Senhor, aquele homem perseguia, tentou matar todos os cristãos, eu vou lá orar por ele? Sim, Ananias. Você vai lá. Então precisamos estar atentos às orientações que o Senhor dá. Sabe por quê? Ananias não sabia, mas ele ficou sabendo, através do Senhor, naquele dia, que Saulo, apóstolo Paulo, ia ser o maior pregador do Evangelho. E ia sofrer muito pelo Evangelho. Então temos também que estar atento às orientações de Deus. Então, amados, eu entendo que a minha visão, a visão que eu tenho, a visão que eu recebo com os meus olhos, vai mudar ou não toda a história da minha vida. E eu te pergunto: onde estão os teus olhos?
aonde estão os teus olhos. E aqui no versículo 21, deixa eu achar o versículo 21 que eu perdi. Aqui. Depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade. Marchando à frente do exército, eles cantavam assim: louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez que o exército de Amon, de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si, e eles se destruíram mutuamente, pois os amonitas e os moabitas se revoltaram contra os seus aliados de Edom para destruí-los. E quando acabaram com os homens de Edom, começaram a destruir-se mutuamente. Josafá precisou fazer alguma coisa para vencer esses 3 exércitos? Precisou, igreja? Eles só louvaram. O Senhor falou: vai, pega os músicos e canta. O Senhor quer que a gente adore, 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 adore. No meio da tribulação, adore. No meio da dor, adore. No meio do sofrimento, adore. Adore a Deus, porque enquanto a gente adora, Ele levanta anjos para guerrear ao nosso favor. E o nosso inimigo, ele vai ser destruído automaticamente. Amém, igreja? A vitória já é sua. A vitória já é nossa. Mas isso depende da forma que você está vendo. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Onde você vai cantar? Não, é você, não. Vamos orar ao Senhor. Não sei, vai cantar? Vamos orar ao Senhor. Eu não sei que tipo de ameaça pode chegar até você, ou que tipo de ameaça vai chegar até você. Porque muitas das vezes você não está passando por nada agora, mas certamente um dia alguma coisa pode acontecer e você já recebeu a estratégia de Deus como você vai vencer, certo? Deus já te trouxe o recado dele, dizendo: olha para mim, olha para mim, olhe para mim. Aonde estão os seus olhos? Olhe para mim. Então olhe para o Senhor. Então olhe para o Senhor. Veja quão grande livramento Ele está trazendo para você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus, glorioso Deus e eterno. Louvamos e engrandecemos ao teu santo nome. Jesus, queremos dar honra, glória, louvor, adoração, ó Deus querido, a ti, porque tu és o único que é digno, Senhor. Dizemos muito obrigado, ó Deus, muito obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Ó Deus querido, muito obrigado pela tua palavra que move o nosso coração, que move o céu a nosso favor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não sei, ó Deus, os que os teus filhos estão passando, qual o tipo de aflição, qual é o tipo de perseguição, qual é o tipo de afronta. Ó Deus, possa ser que esteja vindo um grande exército de circunstâncias sobre a vida deles, mas Senhor, e neles podem não haver força alguma, mas a tua palavra diz, assim como Josafá diz: os meus olhos estão postos em ti. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, entra com teu agir, entra com teu mover, entra com teu trabalhar na vida dos teus filhos, aquilo, ó Deus, que é impossível dos teus filhos realizarem. Ó Deus querido, assim como tu disseste, Senhor, através da tua palavra: nesta peleja não terei que pelejar, parai e está de pé e veja o grande livramento
que te dou. Então, Senhor, dá livramento, dá escape de vida. Deus, manifesta a tua glória, age em favor dos teus filhos. Pai, modifica a situação, traga resposta, traga solução. Deus, que os teus filhos possam ser fortalecidos através da tua palavra, que dê estratégia, acrescenta fé. Meu Deus querido, não permita que eles fiquem desanimados. Ó Deus querido, que eles não tenham coragem, mas ó Deus, que eles possam ser fortes, ser corajosos. Ó Deus querido, coloca neles, Senhor, um novo ânimo, coloca neles, Senhor, uma fé dobrada, para que eles possam resistir aos dias maus. E sustenta, Senhor, sustenta a casa, sustenta a família. Ó Deus, também sustenta a tua igreja na face da terra. Deus, que possamos, ó Deus, glorificar em meio à dor, em meio à luta, em meio à dificuldade, e continuar dizendo: operando o Senhor, quem vai impedir? Pai, continua trabalhando em favor da sua igreja, em nome de Jesus. Amém.